Nós começamos o jornal de hoje falando sobre a Coronavac. A Anvisa decidiu suspender os testes da vacina após a ocorrência de um evento adverso grave, referindo-se à morte de um dos voluntários. No entanto, o laudo do IML aponta que a causa do óbito foi suicídio. Agora a gente conversa ao vivo dos estúdios da Jovem Pan com o repórter Vitor Brown, que tem todas as informações dessa coletiva que foi feita pela Anvisa. Oi, Brown, boa tarde para você. Apesar aí dessa informação de ter sido um suicídio, a Anvisa manteve a suspensão dos testes, é isso? É isso, Nicole. Boa tarde para você. A quem nos acompanha, por enquanto, continua mantida a suspensão dos testes da Coronavac, ou seja, por enquanto não serão retomados os estudos dessa vacina chinesa contra a Covid-19. Foram mais de 2 horas de entrevista coletiva dos porta-vozes da Anvisa, incluindo o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o contra-almirante Antônio Barra Torres, e a Anvisa falou aí sobre a suspensão dos testes. Essa informação tinha sido divulgada ontem à noite. A Anvisa divulgou um comunicado em seu site reportando a ocorrência de um efeito adverso grave em um dos voluntários. Hoje veio a público a informação de que se trata da morte de um dos voluntários, mas a causa da morte foi suicídio. Esse rapaz de 33 anos, que era morador de São Paulo, teria cometido suicídio no dia 29 de outubro, mas mesmo assim os testes foram interrompidos e, conforme explicou o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, eles só serão retomados depois que o Comitê Internacional, que acompanha a produção de vacinas em todo o mundo, der a autorização, porque por mais que essa informação já esteja pública, divulgada pela imprensa, não é o canal oficial. Oficialmente é preciso que haja essa comunicação ao Comitê Internacional e aí então seriam retomados os testes. Antônio Barra Torres, inclusive, disse que as informações repassadas pelo Instituto Butantan sobre a morte desse voluntário foram insuficientes e incompletas e que, diante disso, a suspensão era a única alternativa possível. Vamos acompanhar. Não é brincadeira, senhores, o que nós estamos tratando aqui. Não é brincadeira atestar que uma vacina pode ser dada a uma pessoa. Isso não pode ocorrer em sede de dúvida. E uma dúvida que, para ser tirada, documentos claros, precisos e completos têm que ser enviados a nós, o que não aconteceu. Segundo a Anvisa, Nicole, houve um problema técnico que afetou os sistemas do governo federal e por isso, então, houve uma certa demora para a suspensão desses testes. A morte, como eu disse, foi no dia 29 de outubro, a morte do voluntário. Antônio Barra Torres disse que o Instituto Butantan comunicou à agência, comunicou à Anvisa ainda dentro do prazo, na sexta-feira da semana passada, dia 6, mas que por causa justamente desse problema técnico que vem afetando os sistemas internos do governo federal, essa notificação só chegou ontem, segunda-feira, dia 9 de novembro. Às 18 horas, pontualmente, segundo a Anvisa, essa comunicação do Butantan foi recebida, a notificação de que havia tido a morte do voluntário. E então, às 20 horas e 47 minutos da noite de ontem, o Instituto Butantan foi comunicado oficialmente da suspensão do estudo. Nesse ponto, inclusive, Antônio Barra Torres diz que a reclamação do Instituto Butantan de que soube apenas pela imprensa da paralisação não procede, que houve sim por parte da Anvisa o aviso ao Instituto Butantan que a notícia não foi dada apenas pela imprensa e reiterou que a Anvisa não é parceira de nenhum produtor de vacina. Vamos ver. Não é razoável dizer que se tomou conhecimento pela imprensa. Se assim o foi, deixou-se de verificar uma documentação oficial enviada. Em colocações que foram feitas hoje à imprensa, ainda nessa sede de uma relação quebrada, por gentileza, gravem bem o que eu vou dizer. A Anvisa não é parceira de nenhum desenvolvedor, de nenhum laboratório, de nenhum instituto, de ninguém do setor regulado. Não somos parceiros. Vou repetir. Não somos parceiros.
O diretor-presidente da Anvisa, Nicole, diz que a retomada dos testes, conforme eu disse, só vai acontecer quando e se houver a comunicação pelo Comitê Internacional que acompanha a produção de vacinas. Por mais que já tenhamos divulgado a informação de que os laudos do IML, o Instituto Médico Legal de São Paulo, apontam que a causa da morte foi mesmo, de fato, suicídio, a retomada dos testes só vai acontecer quando essa informação chegar ao Comitê Internacional que acompanha a produção das vacinas. Barra Torres diz que, por enquanto, isso não aconteceu e foi questionado também, durante essa entrevista coletiva, sobre as declarações do presidente Jair Bolsonaro dadas depois da paralisação dos testes. Mais cedo, em uma rede social, o presidente escreveu que, mais uma vez, Jair Bolsonaro acerta, mais uma vez, Jair Bolsonaro ganha. E aí, questionado a respeito disso, Barra Torres disse que a Anvisa não vai entrar na guerra política. O que o cidadão brasileiro não precisa hoje é de uma Anvisa contaminada por guerra política. Ela existe? Claro que existe. Está aí. Mas ela tem que ficar, desses muros aqui que os senhores entraram, para fora. Não é razoável que agora pessoas que têm que decidir sobre ciência comecem a tecer comentários, análises, até porque não somos pagos para isso. Então, a palavra do diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Por enquanto, então, Nicole, o resumo é esse. A paralisação está mantida. Por enquanto, os testes da Coronavac ainda não serão retomados. Isso só vai acontecer quando houver a comunicação do Comitê Internacional. Nicole. Obrigada, Brown. A gente segue acompanhando, então, os capítulos dessa novela, né? Obrigada pelas informações. Até mais. Tchau, boa tarde.